Olá! No vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre a Bíblia. Nesse vídeo, vamos discutir o poder da Palavra de Deus e como ela pode transformar vidas se a pessoa crer e falar com sabedoria. Quando Deus inspirou alguém a escrever a Bíblia, Ele deu vida à sua palavra, mas cabe aos indivíduos ativar seu poder em suas vidas. A língua é uma ferramenta poderosa que pode abençoar ou amaldiçoar, trazer paz ou ansiedade e construir ou quebrar relacionamentos. Quando os indivíduos falam a palavra de Deus sobre suas vidas, eles se apropriam do poder da língua e da autoridade que as palavras de sua boca possuem. Todo o universo foi criado pela palavra de Deus, e sua palavra se cumprirá, mas não se tornará uma realidade em nossas vidas se não crermos nela e não a falarmos por nós mesmos. A passagem incentiva as pessoas a aprenderem a enfrentar desafios e tempos difíceis com as Escrituras e a falar a palavra de Deus em todos os aspectos de suas vidas para ativar seu poder de fazer maravilhas. A Bíblia tem muito a dizer sobre a obediência. De Gênesis à Revelação, encontramos muitas escrituras que tocam neste tópico. Na história de Os 10 Mandamentos, vemos o quão importante é o conceito de obediência para Deus. Deuteronômio 11, 26 e 28 resume assim: obedecer e você será abençoado, desobedecer e você será amaldiçoado. No Novo Testamento, aprendemos através do exemplo de Jesus Cristo que os crentes são chamados a uma vida de obediência. O conceito bíblico de obediência pode ser definido como ouvir a palavra de Deus e agir de acordo, também se refere a alinhar nossos caminhos de acordo com sua vontade para nossas vidas. A importância da obediência, ou melhor, os perigos da desobediência, podem ser vistos em jogo em nossas vidas hoje. Como resultado do primeiro pecado que foi cometido por Adão e Eva, nossos primeiros pais, no Jardim do Éden, de sua desobediência brotaram todos os males no mundo e continua a piorar. A humanidade ainda está lutando com os efeitos de um pecado que foi cometido nas primeiras semanas da existência do mundo, o pecado da desobediência. A gravidade deste pecado deve, portanto, nos levar a ser mais cuidadosos e garantir que obedeçamos à palavra de Deus. Mas por que devemos realmente obedecer a Deus? Há muitas respostas para esta pergunta. Algumas são certas e outras erradas. Algumas respostas comuns, mas incorretas, a essa pergunta podem ser que devemos obedecer a Deus porque é o caminho para ganhar a salvação ou que, se o fizermos, nossas vidas serão indolores. A resposta certa é que devemos obedecer a Deus porque é o que fomos chamados a fazer. Obediência é a maneira como mostramos nosso amor por Deus. Neste vídeo, vamos olhar para algumas das razões que devemos obedecer. A obediência a Deus é uma parte essencial da vida de um crente. Quando nascemos de novo, aceitamos a autoridade de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Desejamos ter um relacionamento íntimo com Ele, mas para que isso aconteça, precisamos obedecer a Ele. Sem obediência, é impossível seguir a Cristo, que é o nosso exemplo perfeito de obediência. Se quisermos nos aproximar de Deus e viver sob a orientação do Espírito Santo, devemos obedecer. A obediência demonstra nosso amor por Deus. A melhor maneira de mostrar nosso amor por Ele é obedecendo aos seus mandamentos. Ir à igreja cedo todos os domingos ou doar enormes quantias de dinheiro à igreja não é suficiente para mostrar o nosso amor por Ele. É apenas através de um coração obediente que verdadeiramente amamos a Deus. O versículo icônico em 1 Samuel 15h22 mostra que obedecer é melhor do que sacrificar. Saul ofereceu um sacrifício contrário ao que o Senhor havia ordenado, e isso levou à sua destronação da realeza. Deus não se deleita nas atividades físicas que fazemos por crenças religiosas ou normas. Ele fica muito satisfeito quando obedecemos aos seus mandamentos. A obediência é a maior maneira que podemos mostrar o nosso amor por Deus. Várias escrituras apoiam isso, como João 14h15 e 1 João 5h03. A obediência é a marca da nossa salvação e é a nossa maneira de mostrar a Deus que o amamos.
É através da nossa obediência que Ele nos reconhece e nos capacita a desfrutar do seu amor. João escreveu mais tarde: isto é amor a Deus, que obedecer aos seus mandamentos. 1 João 5:03. O homem que diz: eu o conheço, mas não faz o que ele ordena, é um mentiroso. Mas se alguém obedece à sua palavra, o amor de Deus é verdadeiramente completado nele. 1 João 2:4-5. Estes versículos das Escrituras mostram como a obediência é importante quando afirmamos amar a Deus. Se dissermos que amamos a Deus, que Ele é o nosso tudo, nossa prioridade número 1, o alfa e ômega, o centro de nossas vidas, então devemos mostrá-lo obedecendo a sua palavra. É um ato de adoração. Apenas me diga o que fazer e eu vou fazê-lo, Senhor, enquanto eu viver. Eu vou obedecer de todo o coração. Salmo 1:9-2.33-34. Deus fica feliz quando o adoramos de todo o coração. Alegra o seu coração quando fazemos o que Ele pede sem atraso, dúvidas ou perguntas. Enquanto a Bíblia coloca forte ênfase na obediência, é importante que saibamos que nossa salvação não é obtida através das obras. Em vez disso, somos salvos pela sua graça, à parte das boas obras que fazemos. Tito 3:05, e que não há condenação para aqueles em Cristo Jesus. Romano 8:01. No entanto, ainda devemos nos esforçar para viver vidas obedientes, porque essa é uma das maneiras pelas quais adoramos ao Senhor. Somos filhos de Deus e devemos fazer o que Ele ordena. É claro que não o fazemos para obedecer a fim de ser salvo. A salvação vem primeiro. A obediência deve seguir. No entanto, a obediência vai mais fundo do que a obediência dever. Deve vir do coração, feito porque queremos, não a contragosto, porque temos que. É uma forma de adoração e agrada ao Senhor. A palavra de Deus diz que devemos adorar a Deus em verdade e sinceridade. Não podemos fazer isso se formos desobedientes à sua palavra. É nosso dever de obedecer não apenas como uma expressão de amor pelo nosso Criador ou como um cumprimento do nosso dever, mas também como uma forma de adoração. A obediência é um ato de fé. Uma coisa que é certa sobre Deus é que Ele nos ama incondicionalmente. Ele sempre amou e continua a nos amar hoje e continuará a nos amar para sempre. Esta é uma constante que permanece inalterada, independentemente das circunstâncias da vida. No entanto, pode ser desconcertante como às vezes esse amor de Deus pode parecer difícil para nós. Às vezes, Deus e seu amor e orientação exigirão que façamos coisas que, pelos padrões humanos, não fazem sentido. Ele nos dará instruções que nos parecem tolas, mas no sentido real elas devem nos manter a salvo das armadilhas da vida e nos atrair para a vontade e o propósito para os quais Ele nos criou. Infelizmente, devido à natureza. Natureza, como devem nos ajudar a progredir na vida? Não vemos sua essência de forma alguma. Para obedecer a tais instruções, requer fé. Quando obedecemos à limitação de nossas mentes humanas para entender os caminhos de Deus, tais instruções não fazem sentido e não podemos saber Deus nessas instruções aparentemente lógicas que Ele nos dá. Isso mostra quanta fé temos nele. Proclama em voz alta: Senhor, mesmo que eu não tenha ideia do que está acontecendo, tenho fé em você. Eu escolho confiar em você na minha falta de compreensão. Eu escolho confiar em você na confusão que está em minha cabeça e em todo esse cenário que eu não consigo entender. A obediência, portanto, é um ato de grande fé em Deus, especialmente quando Ele quer que façamos coisas que nos parecem mundanas para nós. Lembre-se, não é para nós entendermos os caminhos de Deus, mas confiar nele inteiramente e obedecê-lo. Ele é um especialista em dar sentido às coisas que parecem sem sentido para nós e operar milagres das coisas mundanas. Obediência significa seguir a liderança de Deus mesmo quando não temos certeza do resultado. Isso pode ser difícil, pois muitas vezes significa tomar o caminho mais alto, mesmo quando há uma alternativa mais fácil.
Requer muita disciplina de sacrifício e nos esticar fora de nossa zona de conforto. Nossa escolha de obedecer, portanto, demonstra nossa confiança em Deus. Mostra que, mesmo que seja difícil, mesmo que não faça sentido, ainda faremos isso. Hebreus capítulo 11 dá um relato dos homens de Deus do Antigo Testamento que são reconhecidos como heróis da fé como resultado de seus atos de obediência, pessoas como Noé, construindo uma arca em preparação para algo que ele nunca tinha visto, e Abraão, obedecendo quando ele foi chamado para sair para um lugar que ele não sabia. A obediência é muito gratificante e não só nos aproxima de Deus, mas também nos ajuda a navegar pelos desafios da vida com facilidade, se apenas nós. Aprenda a obedecer a Deus sem temer dúvidas ou compromissos. Então, nossas vidas seriam muito mais fáceis. Nossas vidas seriam ricamente preenchidas com a presença de Deus, e todas as coisas que vemos como complexas de entender se tornariam muito simples. Por outro lado, a desobediência é uma coisa muito cara. É o primeiro pecado que carregou todas as outras coisas com as quais as pessoas lutam no mundo de hoje. Resulta em consequências muito terríveis. Para nos redimir da desobediência de nossos primeiros pais, Deus teve que sacrificar seu único filho para morrer na cruz. Mesmo que a luta tenha sido vencida, ainda há alguns pontos que temos que lutar enquanto estivermos nesta terra, e todos eles apontam para o primeiro pecado, quando desobedecemos a Deus. Ele não só nos afeta, mas também a vida daqueles que nos rodeiam. É algo que devemos evitar a todo custo. Paulo adverte os crentes contra a desobediência em Efésios 5, 6 e 7, que ninguém os engane com palavras vazias, pois por causa dessas coisas a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Portanto, não participem deles. Devemos fazer um esforço intencional para viver em obediência à palavra de Deus, quer favoreça nossas circunstâncias atuais ou não, quer entendamos o que está acontecendo ou não. Deve sair da palavra o desejo natural de conhecer a Deus, amá-lo e fazer o que lhe agrada. Não deve ser um fardo sobre nossos ombros, mas sim uma feliz obrigação que estamos muito dispostos a empreender. Estrangeiro, como um cristão, você vai experimentar provações, perseguições e tentações. Mas, através de tudo isso, você deve manter-se firme em Cristo. Sua vida como um cristão é uma ameaça para o diabo. Por esta razão, ele vai constantemente tentá-lo. É por isso que você deve vestir toda a armadura de Deus para não cair em suas tentações astutas. Como você pode fazer isso? É muito simples, sempre renovar sua mente com a palavra de Deus. A palavra de Deus é a mente de Deus para você. Seus pensamentos em relação a você são de paz e não de mal. Você deve continuar a se alimentar dela diariamente, porque nutre seu espírito. Ela imuniza espiritualmente o seu espírito contra as obras do diabo, como de Deus. A palavra e todas as suas promessas para você permanecem firmes e mudam não. Então, você também deve ser firme em sua palavra. Sim, é uma escolha que você pode escolher resistir ao diabo com a ajuda do Espírito Santo ou labutar em torno de suas tentações. Muitas vezes, os desafios vêm na forma de tentação. O diabo conhece suas fraquezas e como capitalizá-lo para sua queda. Um destes pode ser através dos pensamentos do seu coração. Você não deve perder a guarda como um cristão. Você deve estar sempre pronto para resistir a ele. Quando você fizer isso, ele vai fugir de você. Agora é a época da firmeza na palavra de Deus. Você deve se entregar à meditação dia após dia. A palavra de Deus só será o seu escudo se você souber que crê nele e habitar nele. Samuel 22h31 diz: Como para Deus, seu caminho é perfeito, a palavra do Senhor é impecável. Ele protege a todos os que se refugiam nele. A palavra de Deus te protegeria e protegeria de todo perigo, doença mortal e mal vindo em sua direção. Quando você está cheio da palavra de Deus, você tem uma alegria e paz que o mundo não pode imaginar, que está além da compreensão do homem.
e o mundo não lhe dá. A palavra de Deus dá a luz e você nunca falhará quando você habitar nela. Enquanto ela brilha em seu caminho, seu poder o salvará de cometer erros andando no caminho errado ou dar os passos errados. A palavra de Deus dá esperança, mesmo nas situações mais sombrias. Restaura a sua saúde e torna-o inteiro de novo. Fortalece a sua fé e renova-lhe. A sua palavra é a vida e dá a vida eterna. Quando habitar nela, você terá vida, conforta-o por todos os lados. Você não se sentirá para baixo, mesmo no meio das tempestades. Quando você permanecer firme na palavra de Deus, você será engolido pelo medo de Deus. Torna-se impossível para você pecar contra Ele, porque você está em alinhamento com a vontade dele. Quando você está focado apenas na palavra, não importa o quanto o diabo tente, você não vai cair em suas artimanhas. Quando o diabo sussurra palavras de dúvida e incredulidade em sua mente, expulse-as instantaneamente, resistindo à repreensão e ligando as palavras do diabo. Não se debruce sobre eles ou aceite suas mentiras e enganos. Saiba que qualquer coisa que possa impedir sua fé é escuridão e do diabo. Portanto, não permita, não importa de quem venha. Se o que você vê ou sente não se alinha com a palavra de Deus, repreenda-os imediatamente. Apenas acredite e se concentre em situações em torno da palavra de Deus. A palavra de Deus é poderosa, mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Dotada da autoridade e do poder que se despedaçam. Não quero que você minimize essa realidade. Você pode ficar na palavra de Deus e reorquestrar suas realidades. Você pode fazer com que uma maneira de aparecer, mesmo no deserto, quando você aplicar corretamente suas palavras. Você pode ordenar que os doentes sejam curados. Se você ainda está para viver na realidade da palavra de Deus, muito amado, você está perdendo muita vida de facilidade e o domínio pertence àqueles que escolhem permanecer firmes na palavra de Deus. Eles não são jogados pelas pequenas tempestades da vida, porque são portadores do Príncipe da Paz, que é o próprio Jesus. Ele é a palavra. De pé sobre a palavra simplesmente significa de pé alto no Príncipe. Príncipe da Paz, você se torna intocável, imóvel, imparável quando está escondido seguro e relaxado nele. Você não pode ser abalado pelos poderes das trevas. Jesus nos deu poder para pisotear cobras e escorpiões e superar todo o poder do inimigo. Você quer viver e desfrutar da mesma experiência comigo? Você é bem-vindo a bordo. Eu só quero que você tome essa decisão de obedecer às palavras de Deus. Você deve confessar a palavra de Deus diariamente. Lembre-se de que suas palavras têm o poder de fazer o bem e o mal, portanto, não fale palavras negativas, porque o que você diz é importante. O diabo usa suas palavras negativas contra você. Esforce-se para falar apenas das promessas de Deus e pensamentos para sua vida ser positivo. Habite, medite e afirme a palavra para si mesmo diariamente, particularmente as partes que falam sobre sua situação atual. Ouça podcasts cristãos o máximo que puder. Aumente sua fé em Deus à medida que você se familiariza e cresce nele diariamente. Preencha-se com a palavra até que ela o enche e transborde para fora de seu corpo através das palavras de sua boca. Deixe rios de águas vivas fluírem de sua barriga. Isso fortalecerá sua fé e lhe dará a graça e a cura que você precisa. Não importa a situação, sempre escolha permanecer na palavra de Deus. Ninguém quer investir em uma empresa que vai falhar em breve. Ninguém quer ver seu dinheiro ir pelo ralo em um negócio que carece de uma base sólida. Nós, como seres humanos, estamos programados para ser cautelosos e sensíveis sobre onde investimos nosso dinheiro suado. Se isso for verdade para o nosso dinheiro, quanto é verdade para nossas vidas? Todo homem tem um desejo desesperado de se conectar com algo maior do que ele mesmo, o desejo de associar e apostar nosso valor em algo permanente, algo que permanece constante ao longo do tempo, algo que durará.
Como crentes, nossa busca por essa âncora duradoura da vida é a palavra de Deus. Por que devemos arriscar nossas vidas nisso? Porque o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Mateus 24:35. Hoje, seja lembrado de que a palavra de Deus é eterna, não passará. Ela durará ao longo do tempo e na eternidade. Quantas vezes perdemos de vista o incrível poder na palavra? Aqui está um lembrete para voltar à palavra e manter o pé nela. Deixe sua fé se enraizar na palavra novamente. Deixe a palavra inspirar você a elevar-se, a fortalecer e a alegrar em seu coração como Deus projetou isso. Confiar na palavra de Deus é uma escolha, como uma decisão consciente de confiar nele em todos os momentos, mesmo quando a dúvida se arrasta. Na dúvida, a fé morre. Satanás, nosso adversário, está bem ciente disso. É por isso que devemos escolher acreditar que a palavra de Deus está na palavra. Quando você está procurando respostas, precisa de direção ou apenas quer ouvir do Senhor sobre algo em sua vida? A Bíblia diz em João 10:26, minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Como um filho de Deus, você deve estar atento à sua voz e, às vezes, você terá que conscientemente abafar outras vozes, a fim de ouvir a sua voz claramente. Isso inclui abafar as opiniões dos amigos, da família e, o mais importante, a sabedoria terrena. Não só isso, a fim de saber claramente o que fazer, você precisará estabelecer suas opiniões e pensamentos. A fim de se concentrar no que Jesus está dizendo a você, você terá que pesar tudo contra a palavra. Deixe a palavra ser sua linha de vida, seu pilar de esperança, seu sólido alicerce, seu guardião, sua força, sua solução para qualquer problema ou decisão, sua autoridade final. Escolha a palavra acima de todas as outras coisas e fique nela, porque a palavra de Deus nunca falhará com você. A palavra de Deus nos salva do perigo e da destruição em nossos tempos de crise e desespero. O Senhor envia sua palavra, nos cura e nos livra de nossas destruições. A palavra de Deus não voltará vazia, mas cumprirá seu propósito. Então, em tempos de perigo, vamos ouvir a palavra de Deus e permanecer nela, e seremos libertos de nossos inimigos. A palavra de Deus nos encoraja e inspira em nossa fé. Ouvir a palavra de Deus produz fé em tempos de confusão. A palavra de Deus fornece clareza e compreensão. A palavra de Deus lhe dará paz duradoura. Como resultado, devemos nos certificar de encher nossos corações com a palavra de Deus, e Ele nos encherá de fé e confiança. Devemos resistir às várias vozes de medo e desespero que podem estar ao nosso redor. Devemos concentrar nossa atenção na palavra de Deus. Em tempos de dor e tristeza, a palavra de Deus nos traz alívio e conforto. A oração do Pai Nosso, em que Jesus ensina a seus discípulos a pedir perdão e a perdoar os outros, Mateus 6:9-15. O estresse não é mais a minha porção. Eu não estarei ansioso sobre o futuro ou terei medo de qualquer coisa. Eu terei paz de espírito, porque Deus me dará uma paz que transcende a compreensão humana, que é a minha porção a partir de agora. As finanças entram em linha, porque o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades de acordo com suas riquezas e glória. Diabo, saia, porque você é vencido pelo sangue do Cordeiro. Você pode usar a palavra de Deus para construir sua autoestima e confiança por possuir Salmo 113 versículo 9. Eu te louvo porque eu sou temível e maravilhosamente feito, suas obras são maravilhosas. Eu sei que muito bem se você pudesse perceber quanto poder você tem em sua língua, se você pudesse saber o quão possível é para você mudar as coisas em torno de você, transformaria sua vida para sempre. Você começaria a viver de forma diferente e positiva. Você pararia de lamentar como as coisas são e começaria a falar sobre como você quer que elas sejam. Você deixaria de viver como uma vítima e começaria a viver como um conquistador em Cristo Jesus. Você começaria a viver na incrível realidade da palavra de Deus em sua vida.
Deus é fiel. Sua palavra é verdadeira, é poderosa e carrega consigo a autoridade que traz vida da morte, ela lança luz onde há escuridão, restaura o que foi perdido, expulsa demônios, traz cura aos enfermos, dá visão aos cegos. A palavra de Deus transforma situações e transforma as pessoas na melhor versão de si mesmas. Você não precisa ser rico, poderoso ou educado para transformar sua vida. Tudo o que você precisa é falar as promessas de Deus em sua vida. A palavra de Deus falada em fé, em nome de Jesus, tem um poder incrível para superar obstáculos aparentemente intransponíveis. Romanos capítulo 10 versículo 8. A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração, que é a palavra da fé. Estamos proclamando que o centurião na Bíblia entendeu isso. Ele pediu a Jesus para falar a palavra de Deus pela fé e seu servo seria curado. Pedro entendeu isso em Atos capítulo 9 versículo 34, ele falou a Enéas, Jesus Cristo cura você, condensando várias escrituras de cura em 5 palavras. E é isso que acontece quando você fala a palavra de Deus sobre sua vida. A Bíblia é um dos livros mais populares no mundo e talvez o livro mais intimidante que você já se deparou. Pode ser assustador sentar e ler sua Bíblia, mas é inteiramente necessário e supremamente gratificante. A palavra de Deus não é simplesmente um relato da história que podemos ler uma vez e depois esquecer. É um relato do amor de Deus que pode ser aplicado às nossas vidas, todos os dias. Há muitas razões para ler a sua Bíblia, mas uma das razões mais importantes é fortalecer o seu relacionamento com Deus. Quando entramos em qualquer relacionamento, queremos conhecer essa pessoa. Nosso relacionamento com Deus não é diferente. A Bíblia nos ensina quem Deus é e nos dá razões para amá-lo. 1 João 4, 8 e 9 diz que é assim que Deus mostrou o seu amor entre nós, Ele enviou o seu único Filho ao mundo para que possamos viver através dele. É que amamos a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como um sacrifício expiatório por nossos pecados. Nada demonstra o amor de Deus como o Evangelho. É somente através da Bíblia que aprendemos o que Deus fez por nós e quem Ele é. Ele demonstra o seu amor, misericórdia e bondade através da morte de Jesus na cruz. O seu amor por nós nos inspira a amá-lo de volta, e quando aprendemos a amar a Deus por quem Ele é e o que Ele fez, queremos servi-lo da melhor maneira possível. Queremos honrá-lo em nossas vidas diárias, e a Bíblia nos mostra como fazer isso. Obedecendo aos 10 mandamentos, obedecemos a Deus e mostramos o nosso amor a Deus e ao nosso próximo. Mas não podemos parar por aí. Bíblia. Não é sempre fácil obedecer a Deus, especialmente se você sentir que Ele está distante de você. Talvez você ame a Deus em seu coração, mas esteja lutando para viver para Ele. Afinal, é muito mais fácil viver para nós mesmos. Mas a Bíblia nos lembra que Deus nos ama, e quando o amamos e o oramos, Ele nos recompensará. Nossas vidas na terra podem ser duras, mas temos uma vida no céu para esperar. Apocalipse 21h04 descreve o céu como um lugar onde não haverá mais morte, luto, choro ou dor, pois a velha ordem das coisas já passou. Mas para amar a Deus, temos que fazer mais do que simplesmente ter um relacionamento com Ele. Devemos continuar a fortalecer esse relacionamento e aprender a crescer em nossa fé. Em Mateus 13, Jesus conta uma parábola sobre um fazendeiro que semeou sementes. As sementes que caíram no solo rochoso representam pessoas que ouvem a palavra com alegria, mas não têm raízes e se afastam da fé quando o problema se apresenta. As sementes que caíram entre os espinhos são pessoas cuja fé é sufocada pela preocupação e pelo engano. Mas, como o versículo 23 explica, a semente que cai em solo bom refere-se a alguém que ouve a palavra e a entende. A Bíblia é alimento para a vida e, assim como o alimento regular, precisamos de seu alimento contínuo. Toda vez que você lê a Bíblia, você fortalece sua relação com Deus e suas raízes de fé crescem ainda mais profundamente.
Se você não quiser que o vento do mundo o afaste, então passe tempo com Deus e aproveite sua graça para crescer suas raízes e permanecer firme na fé. Às vezes, pensamos que estamos enraizados em um bom solo, mas algo acontece em nossas vidas e descobrimos que não estávamos tão bem enraizados quanto pensávamos. Talvez você encontre espinhos crescendo ao redor de você, ameaçando sufocar sua fé. Talvez você esteja lutando financeiramente e tenha dificuldade em confiar em Deus para prover. Talvez você tenha perdido um ente querido e ache que Deus não se importa mais. Talvez você tenha desistido de ler a Bíblia porque acha que qual é o ponto? Mas, amigos, é durante esses tempos difíceis que é mais importante do que nunca se voltar para a palavra. Se você sentir que Deus não está falando com você, tudo o que precisa fazer é abrir a sua palavra e deixá-la entrar em seu coração. Mateus 24h35 diz que o céu e a terra passarão, mas as palavras de Deus nunca passarão. Os espinhos que estão ameaçando sufocar você são temporários, mas as promessas de Deus não são. Ele promete amar e cuidar de você, mesmo em tempos de dificuldade. Suas palavras podem lhe dar conforto e paz que o ajudam a crescer suas raízes e manter os espinhos na baía. Se um dos espinhos com os quais você está lidando é falso ensino, a Bíblia pode ajudá-lo a se proteger contra ele. Como 2 Timóteo 4:3-4 diz, virá o tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina. Em vez disso, para atender aos seus próprios desejos, reunirão em torno delas um grande número de professores para dizer o que seus ouvidos coçando querem ouvir. Eles desviarão os ouvidos da verdade e se afastarão dos mitos. Não é fácil ouvir coisas que não queremos ouvir e, porque temos o desejo natural de pecar, a Bíblia está cheia de coisas que não queremos ouvir. A vida seria muito mais fácil se pudéssemos vivê-la do nosso próprio jeito, mas se você ama Deus, você não vai querer. E quando escolhemos viver para Deus, temos que ouvir toda a sua palavra, em vez de apenas as partes que gostamos. Temos que ser cautelosos com aqueles que distorcem a palavra para seus próprios propósitos e a melhor maneira de discernir isso é ler a Bíblia por nós mesmos. Quando sabemos o que a palavra de Deus diz, podemos reconhecer falsos ensinamentos e não cair na armadilha deles, seja qual for o seu espinho, quaisquer que sejam as tentações que você está lutando contra. Deus pode ajudá-lo a vencê-los. Tiago 4:7-8 diz, submetam-se, pois, a Deus. Resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Meus amigos, nosso relacionamento com Deus não é de uma maneira. Quando chamamos a Ele, Ele está ouvindo. Quando nos aproximamos dele, Ele está bem ao nosso lado. E é por isso que precisamos ler a Bíblia. Não podemos nos submeter a Deus se não o conhecemos e o amamos. E não podemos conhecê-lo e amá-lo se não lermos a Bíblia. Deus não é humano, não podemos simplesmente caminhar até Ele e fazer perguntas. Mas não deixe que isso desencoraje. Suas respostas podem não ser entregues diretamente a você. Será necessário algum trabalho para vasculhar a Bíblia para as respostas que você procura, mas elas estão lá. Deus nos disse a todos que precisamos saber, através de Sua palavra, se você está se sentindo perdido e confuso. Se você está se afogando em tentações, se sente que não há como sair da situação em que está, você não está sozinho. Deus fala conosco através de Sua palavra, e a Bíblia está cheia de pecadores, assim como nós. Pense em Saulo, que já foi um promotor dos cristãos até que se converteu e se tornou um dos maiores missionários do Novo Testamento. Ele fez coisas indescritíveis para o povo do Senhor, e parece que ele não poderia estar mais longe de Deus. E, no entanto, quando ele pediu perdão, Deus concedeu a ele, porque Deus é bom e misericordioso. Ele demonstra sua bondade e misericórdia uma e outra vez, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. A Bíblia está cheia de histórias sobre ladrões, adúlteros e assassinos que se consideravam passados da redenção, mas foram recompensados com um lugar com Jesus,
quando se arrependeram e voltaram para Deus. Se você sentir que está além da esperança, a Bíblia promete que você não é. Você precisa apenas folhear suas páginas para encontrar pessoas como você e eu, que se afastaram o máximo possível de Deus, mas foram bem-vindas de volta ao seu rebanho com a misericórdia que só Deus pode fornecer. Não importa o que você esteja passando, se você mantiver os olhos em Cristo, Ele te sustentará. Quando Pedro confiou no Senhor em Mateus 14, ele foi capaz de andar sobre as águas, mas como os versículos 30 a 31 dizem, mas quando ele viu o vento, ele estava com medo e começando a afundar. Clamou: Senhor, eu salve. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o pegou. Com Deus, somos capazes de fazer coisas incríveis que nunca pensamos ser possíveis, mas quando arrancamos os olhos dele e nos distraímos com o mundo, começamos a afundar e continuaremos a afundar até nos afogarmos, a menos que o chamemos e voltemos nossos olhos para ele novamente. Quando pedirmos sua ajuda, ele nos levantará. A melhor maneira de manter seus olhos em Cristo é ler a palavra de Deus, para fortalecer e manter seu relacionamento com ele. Nem sempre sabemos a direção que nossas vidas irão, e isso pode ser assustador. Gostamos de estar preparados, gostamos de ficar em terreno sólido, mas deixe-me lembrá-lo de que Deus é terra sólida. Com Deus, podemos andar sobre a água como se fosse pedra sólida, mesmo que não saibamos para onde estamos indo. Deus, em Sua palavra, fornece direção para nossas vidas. Se mantivermos nossos olhos em Jesus, não precisamos nos preocupar em nos perder ou afundando, porque Ele está dirigindo nosso caminho, iluminando nosso caminho e nos mantendo à tona. Como? 2 Timóteo 3, 16, 17, diz que toda a Escritura é Deus sopro e é útil para ensinar, a repreensão, corrigindo e treinando em justiça, para que o servo de Deus possa ser completamente equipado para toda boa obra. Quando lemos as Escrituras, estamos mantendo nosso foco em Cristo. A única maneira de estarmos preparados para amar e servir a Deus é estudando Sua palavra. Que você possa recorrer a ela de novo em qualquer situação em que se encontre e receber exatamente o que precisa, seja conforto, respostas, conselhos, lembretes do amor de Deus ou qualquer outra coisa que você possa pensar. Que você possa encontrar tudo na Bíblia e que possa encontrar tudo em Jesus. Tudo o que você precisa fazer é abrir a palavra de Deus e voltar-se para Ele. Você vai ouvi-lo falando com você, desde que você esteja ouvindo. Deus tem um plano para todos que Ele criou e tudo o que Ele fez. Deus é um Deus de propósito e Ele não faz as coisas sem razões específicas ligadas a eles. Quando se trata da vida do crente, há uma certa vontade de Deus que é geral e revelado para todos em Sua palavra. Por exemplo, é a vontade de Deus para todos os homens serem salvos, santificados e saudáveis. Embora estes sejam a sua vontade para o homem, nem todos os homens são salvos, santificados ou saudáveis. É porque Deus deu ao homem uma vontade. Que você possa escolher para permitir a vontade dele em sua vida ou fazer as coisas do seu jeito. Quando você escolhe seguir o seu caminho, você não vai desfrutar das coisas que Deus prometeu para aqueles que trabalham em sua vontade. Quando se trata da escolha de onde procurar viver, qual trabalho assumir e assim por diante, eles não estão escritos na Bíblia. Esta parte da vontade de Deus é o que a maioria dos crentes perdem. É preciso um relacionamento pessoal com Deus para descobrir que você pode desejar ouvir a voz audível de Deus ou ter uma visão de tudo o que Ele quer que você faça na vida. Deus nem sempre fará a vontade dele para você tão óbvia, porque Ele quer que você ande com Ele e conhecê-lo para que você saiba o que você deve ser. O medo de perder a vontade de Deus impediu muitas pessoas de tomar qualquer decisão em suas vidas. Elas sabem que é prejudicial perder a vontade de Deus, é por isso que elas preferem não fazer nada. Do que a vontade de Deus é isso que Deus quer para elas. Nenhum Deus não quer que os crentes fiquem confusos ou paralisados na vida. Ele quer que eles operem com precisão sempre que estiverem no vale de Deus. Deus ainda lidera as pessoas que Ele quer te guiar. Também em cada decisão de sua vida,
Muitos crentes não são pacientes o suficiente para ficar com Deus até que eles atinjam esse acorde de intimidade. Eles estão com pressa de ouvir algo. Que é onde o diabo traz um substituto, o diabo sabe o que eles querem ouvir, e por isso ele usa isso para trazer sonhos ou profecias que irão acalmá-los. Eles aceitam e isso os leva diretamente para fora de Deus. Você não pode apenas conhecer a vontade de Deus para a sua vida sem conhecer a Deus, que é o que a maioria dos crentes não sabe. Você precisa entender a pessoa e o caráter de Deus para discernir com precisão a vontade dele para você. Sem conhecer a Deus, você ficará confuso sobre qual é a vontade dele para a sua vida. Você precisa estar com Deus até conhecê-lo para que você possa cumprir a vontade de Deus para a sua vida antes de procurar com quem se casar, se você deve voltar para a escola ou conseguir um emprego. Saber Deus primeiro, saber que Deus vai ajudar. Você entende o seu propósito geral para o homem. A compreensão irá guiar o seu discernimento de tudo o que você percebe como a sua vontade. Outros crentes perdem a vontade de Deus porque eles não prestam atenção a ela. Há um monte de crentes intelectuais que sentem que podem viver a vida por conta própria. Eles não estão preocupados em conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Este conjunto de crentes pensam que podem planejar suas próprias vidas. Eles acham que têm os recursos e a sabedoria para tomar as decisões certas toda vez. Esse conjunto de pessoas são crentes orgulhosos que pensam que Deus não tem uma palavra a dizer em suas vidas. Deus está preocupado com todos os aspectos de sua vida. Ele quer guiá-lo em qual trabalho tomar, qual amigo fazer ou onde ir para a escola. Essas coisas podem parecer básicas, é por isso que a maioria dos crentes pensam que podem lidar com isso. Eles são tão básicos como são. Um monte de gente entrou em relacionamentos errados, fez amigos terríveis ou estudou o curso errado porque confiaram em seu intelecto. Muitas pessoas até perderam suas vidas para a morte prematura por causa de tomar decisões erradas. Lot, sobrinho de Abraão, deixou em casa com seu tio. Eles cresceram ao ponto que a terra não poderia mais contê-los. Abraão disse-lhe para se separar e escolher o melhor lugar para ir. Ló olhou para cima e viu que a terra parecia boa e escolheu o lugar. Isso é o que a maioria dos crentes fazem. Eles olham ao redor e, com seu intelecto, escolhem o que acham que é melhor para eles. Isso muitas vezes os leva a perder muito. Teria perecido com Sodoma e Gomorra se Abraão não tivesse tido um relacionamento cordial com Deus. Ele perdeu sua esposa na luta e também perdeu suas filhas para a imoralidade sexual. Esse é o preço que ele pagou por confiar em seu intelecto. Como um crente, você precisa confiar na liderança de Deus antes de tomar qualquer decisão. Permita que Deus o guie em todas as decisões que você toma na vida. Deus quer deixá-lo nas grandes decisões e aquelas que você conta como pequenas decisões. Provérbios 3:05 diz para confiar no Senhor de todo o coração e não se apoiar em nosso próprio entendimento. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Não podemos trabalhar com Deus corretamente se tivermos problemas de fé. Essa falta de fé afeta todas as áreas da vida de um crente, permitindo que o medo e a dúvida os impeçam de desfrutar das provisões de Deus para eles. Precisamos de fé para confiar absolutamente na vontade de Deus. Como mencionado anteriormente, Deus não pintará sua vontade em um outdoor ou gritará para seus ouvidos. Precisamos ter fé para saber e confiar nele, mesmo depois de conhecer sua vontade. Ainda precisamos de fé para seguir e confiar em Deus. Precisamos ter um coração verdadeiramente dependente dele para sermos capazes de seguir sua vontade. Para a maioria das pessoas, seguir a vontade de Deus é difícil. Para algumas pessoas, torna-se tão difícil que elas seguem qualquer substituto que veem. Isso pode ser por causa do tempo que leva para a vontade de Deus se materializar ou pelas restrições que acompanham.
Abraão teve que deixar seu país para uma terra que Deus mostraria a ele antes que pudesse cumprir a vontade de Deus para a sua vida. Se ele tivesse recusado, poderia ter desaparecido da história. Tomar tal decisão na época deve ter sido difícil para ele, mas ele ainda o fez. Você pode se colocar em seus sapatos. Se a vontade de Deus é para você fazer as malas e se mudar para outro país que nunca ouviu falar antes, você vai? Você pode confiar que o que Deus tem para você é melhor do que qualquer coisa que você possa cozinhar? Para si mesmo, Jeremias 29, 2.11 e Ive dizem: Eu sei os planos que tenho para você, declara o Senhor, planos de prosperidade e não de calamidade, para lhe dar um futuro e uma esperança. A vontade de Deus para você certamente o levará a um lugar de descanso, alegria e realização que você não saberá se não confiar nele. O começo pode não parecer o caminho para o lugar de destino, não é colocado com um tapete vermelho. Você terá que passar por espinhos e dificuldades para viver a vontade de Deus. Quão disposto você está a passar por este processo? Muitas pessoas perdem a vontade de Deus porque não podem suportar o calor, acham difícil confiar no caminho de Deus em suas vidas e acabam seguindo seu próprio caminho ou seguindo sugestões alternativas do diabo. O resultado de todas essas alternativas leva à tristeza. Os planos que Deus tem para você excedem sua imaginação ou mesmo seus desejos para si mesmo. Você precisa confiar em Deus para viver em sua vontade. Precisa trazer seu coração de volta do lugar de confiar em si mesmo para o lugar de depender totalmente de Deus. Balaão era um tipo especial de profeta. Ele não era israelita, mas tinha um relacionamento com Deus que lhe proporcionou desfrutar de certos privilégios. Ele estava em sincronia com Deus ao ponto de que ele tinha tudo o que ele disse. Balaque consultou-o para amaldiçoar os israelitas. Ele tinha o hábito de consultar a Deus antes de tomar qualquer decisão. Ele foi a Deus e Deus lhe disse para não amaldiçoar seu povo. Agora, isso deveria ter sido o fim para quem quer fazer a vontade de Deus. Ser leão era como muitos crentes hoje. Ele queria que Deus aprovasse sua vontade. Ele orou porque ele tinha o que ele queria fazer. Antes que a única coisa que ele fez foi orar para que ele pudesse saber. Que é o que a maioria das pessoas faz hoje. Planejam tudo e depois vão a Deus com seu plano estabelecido para que ele o aprove. Não funciona dessa maneira para cumprir a vontade de Deus. Você precisa entregar sua vontade. Os cristãos perdem a vontade de Deus por causa do plano que eles fizeram para si mesmos. A Bíblia diz que quando você ora com ídolos em seu coração, Deus lhe responderá de acordo com esse ídolo. Lembre-se, quando os israelitas pediram por um rei, isso não era a vontade de Deus para eles. Queriam um rei físico porque ele era o rei deles. Ele respondeu-lhes e deu-lhes um rei, mas que veio com um monte de dificuldades. Os reis os aterrorizariam e eles sofreriam. Essa é a dor de impor a sua vontade sobre Deus. Para viver a vontade de Deus, você precisa entregar sua vontade aos seus pés. Aproxime-se de Deus com um coração aberto para ser capaz de receber sua vontade. Depois de saber, a obediência à vontade de Deus. É importante para você cumprir a vontade de Deus, Jonas. Tinha a vontade de Deus, mas ele fugiu dela. Ele pegou um navio indo para Tarso em vez de ir a Nínive para pregar. Você precisa de um coração que esteja pronto para obedecer a Deus, para que você não perca a sua vontade. Deus teve que perseguir Jonas para empurrá-lo para a sua vontade. Deus não vai fazer isso por todos, e você pode não desfrutar desse privilégio. Você deve sempre obedecer à sua vontade. Uma vez que você saiba disso, sua disposição e prontidão para obedecer ao plano de Deus o levarão a mais da sua vontade. Quando Deus lhe mostra a sua vontade e você se recusa a obedecê-lo, você pode não ouvir sua voz novamente. Tudo o que Deus diz que acontecerá quando você confiar nele. Sempre confie na liderança soberana de Deus em sua vida, construa sua fé sem medo de preocupação ou desejos pessoais,
para que você possa começar a desfrutar da vontade de Deus. 1 João 2 horas e 17 minutos e 40 dizem que o mundo e seus desejos passam, mas quem faz a vontade de Deus vive para sempre. Fazer a vontade de Deus determinará a qualidade de sua vida. Você não tem que andar pela vida em confusão, quando você pode ter a vontade de Deus aberta para você. Você precisa manter-se aberto à vontade de Deus e sempre pronto para obedecê-lo. Há algo realmente bonito em pegar uma velha peça de mobília ou roupa descartada e torná-la nova novamente, seja pintada ou tingida, de areia ou costurada. Há muitas maneiras de dar às coisas velhas nova vida. O que uma vez foi dirigido para o lixo pode renascer como uma mesa de cozinha elegante ou um vestido elegante. A mesma coisa acontece com os cristãos. Quando aceitamos Cristo em nossos corações e decidimos viver para Ele, nascemos neste mundo como pecadores e nos tornamos cada vez mais corrompidos pelo mundo à medida que envelhecemos. Estamos naturalmente destinados a acabar no pior lugar possível, pior até do que o lixo a que estamos destinados, o inferno. Mas isso não é necessariamente onde vamos acabar, porque Deus é o remodelador final. Ele está fazendo coisas velhas novas e isso inclui você. Não importa o quão bom de uma pessoa você é, se você não aceitou a Cristo em seu coração, então você não está no caminho para o céu. Em sua carta aos Efésios, o apóstolo Paulo os instrui a viver de forma diferente do que os gentios. Efésios 4, 21-24 diz que você foi ensinado com relação ao seu antigo modo de vida, a adiar o seu antigo modo de vida velho, o que está sendo corrompido por seus desejos enganosos, de se tornar novo na atitude de suas mentes e de se revestir do novo eu criado para ser como Deus em verdadeira justiça e santidade. Quando você aceita Deus como seu Pai e reconhece Jesus como seu Salvador, você se tornará novo. Você parecerá o mesmo, mas não agirá da mesma maneira. Cristãos obedecem com bom grado e amor às regras delineadas por Deus na Bíblia. Há tempos em que seguir os mandamentos de Deus nos diferencia do mundo ou mesmo nos faz inimigos do mundo. Em João capítulo 17, Jesus ora por seu povo, dizendo: Eu lhes dei a sua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Minha oração não é que você os tire do mundo, mas que você os proteja do maligno. Eles não são do mundo, assim como eu não sou dele. João 17, 14, 16. Nascemos neste mundo, mas quando renascemos em Cristo, somos feitos novos nele e não pertencemos mais a este mundo. Não nos encaixamos mais aqui, mas estamos aqui por um tempo. Observe como Jesus não pede que seu povo seja tirado do mundo. Ele sabe que, embora lutemos para viver em um lugar onde não pertencemos, fomos colocados aqui por Deus para falar e espalhar sua palavra. Não é fácil ser diferente de todos os outros, que naturalmente desejamos se encaixar e ser leves. Mas Tiago 4 horas e 4 minutos deixa claro que não podemos ter os dois sentidos. Quando diz: Vocês, pessoas adúlteras, vocês não sabem que a amizade com o mundo significa inimizade contra Deus? Portanto, qualquer um que escolha ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Quando você é feito novo em Cristo, você derrama seu velho mundano e nunca deve retornar a ele novamente. Na superfície, isso é simples. Afinal, por que queremos que uma mesa recém-reformada retorne ao seu antigo estado em ruínas? Você não faria isso. E ainda assim, quando você é colocado em uma posição precária, pode ser tentador retornar ao seu antigo eu. Se você estiver com um grupo de amigos que querem fazer algo que você sabe que Deus não concordaria, você tem que fazer uma escolha. Arriscar perder seus amigos ou se afastar de Deus naquele momento. A decisão é difícil. Você não quer viver sua vida sem amigos e pode pensar que pode simplesmente se arrepender mais tarde e nenhum mal será feito. Mas é nestes momentos que sua fé é realmente testada. Você deve se lembrar de que você desistiu de seu velho eu e se dedicou a Cristo. Quando você está lutando para deixar ir o seu velho eu, ore a Deus e Ele o ajudará.
Ele lhe dará a coragem que você precisa para defendê-lo e continuar a prover por você. Não importa como seus amigos reajam, mas o derramamento do velho homem e vestir-se do novo homem é apenas uma maneira pela qual Deus está fazendo coisas novas. Esta é a remodelação espiritual terrena que podemos receber aqui e agora. Mas há coisas maiores vindo. Colossenses 3:1-4 diz: Desde então, você foi ressuscitado com Cristo, coloque seu coração em coisas acima, onde Cristo está sentado à direita. À direita de Deus, colocou sua mente em coisas acima, não coisas terrenas, pois você morreu e sua vida agora está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, quem é a sua vida, aparece, então você também aparecerá com Ele em glória. Com Ele em glória, esses versículos enfatizam a importância de viver para Cristo como um novo homem e manter seu foco nele, em vez do mundo. Mas a última frase leva as coisas um passo adiante. Vamos olhar para o versículo novamente. Diz que quando Cristo, que é a sua vida, aparece, então você também aparecerá com Ele em glória. Você vê, amigos, que não pertencemos aqui na terra, mas quando aceitamos Cristo como nosso Salvador, nós pertencemos a Ele no céu. E quando Cristo chega para o julgamento final, Deus realmente fará todas as coisas novas. Revelação 21, versículos 3-5 diz: E eu ouvi uma voz alta do trono dizendo: Olhe, a morada de Deus é agora entre o povo, e Ele habitará com eles. Eles serão seu povo, e o próprio Deus estará com eles e será seu Deus. Ele enxugará cada lágrima de seus olhos. Não haverá mais morte, nem luto, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem das coisas terá falecido. Aquele que estava sentado no trono disse: Estou fazendo tudo novo. Nosso modo de vida, como conhecemos, deixará de existir, mas será substituído por algo muito maior. No novo mundo, você nunca estará dividido entre servir a Deus ou ao mundo. Você nunca sentirá que não pertence. 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 6-8 diz: Portanto, estamos sempre confiantes e sabemos que, enquanto como estamos em casa no corpo, estamos longe do Senhor. Pois vivemos pela fé, e não pela visão. Estamos confiantes, eu digo, e preferiria estar longe do corpo e em casa com o Senhor. Temos acesso a Deus através do Espírito Santo e podemos invocá-lo a qualquer momento. Temos que confiar em seu amor e seu poder, mesmo que não possamos vê-lo fisicamente. Mas nossos corpos terrenos são temporários, e chegará um dia em que os deixaremos para trás e entraremos em nosso novo eu ao lado de Deus no céu. Como o Apocalipse diz, o próprio Deus estará conosco. Não precisaremos mais do Espírito Santo para interceder em nosso favor, mas seremos capazes de nos comunicar diretamente com Deus. Você nunca duvidará de que Deus está ouvindo. Você nunca questionará a existência de Deus. Sua fé não vacilará, mas você terá total confiança nele para sempre. Para os incrédulos, o dia do julgamento é algo a ser temido. Em vez de ser bem-vindo nos braços abertos do Pai, eles serão lançados para o inferno e sofrerão seu pior pesadelo. Apocalipse capítulo 14, versículos 9-12, fala sobre um terceiro anjo que segue e diz em voz alta que aqueles que adorarem a besta e sua imagem e receberem sua marca em sua testa ou em sua mão, também beberão o vinho da fúria de Deus, que foi derramado com força total no cálice de sua ira. Eles serão atormentados com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro, e a fumaça de seu tormento se elevará para sempre. Aqueles que adoram a besta e sua imagem ou recebem a marca de seu nome não terão descanso, dia e noite, para sempre. Por isso, é preciso que o povo de Deus seja paciente e perseverante, guardando seus mandamentos e permanecendo fiel a Jesus. Essa é uma visão aterrorizante do futuro que aguarda os incrédulos, e um chamado desesperado para que eles se voltem para Jesus. Se você ainda não aceitou Cristo em seu coração, não há momento melhor do que agora. Os crentes não têm nada a temer da segunda vinda de Cristo. Eles aguardam ansiosamente, como o dia em que voltarão para casa e viverão com seu Pai para sempre.
Eles não precisam temer a morte, pois a vida os espera após ela. Apocalipse 21 nos dá um vislumbre do esplendor do céu nos versículos 23 a 27. A cidade não precisa do sol ou da lua para brilhar sobre ela, pois a glória de Deus lhe dá a luz e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão pela sua luz e os reis da terra trarão seu esplendor para dentro dela. Seus portões nunca serão fechados, pois não haverá noite, e a glória e a honra das nações serão trazidas para ela. Nada impuro jamais entrará nela, nem qualquer um que faça o que é vergonhoso ou enganoso, mas somente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Meus amigos, será que o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro? Você está ansioso para entrar livremente através daqueles portões e se aquecer na glória de Deus? Espero desesperadamente que você possa responder sim a essas perguntas, mas se não puder, então peça a Deus para ajudá-lo a chegar lá. Ore para que Ele renove seu coração para que você possa se tornar novo nele. Este mundo está cheio de mal e sofrimento, e não pertencemos aqui. A vida é difícil o suficiente para os incrédulos, mas é ainda mais para os crentes. No entanto, isso não deve nos desencorajar de colocar nossa fé em Deus. Sim, é difícil resistir às tentações na terra, e sim, é difícil se destacar entre os crentes quando você segue regras diferentes, mas esta vida é apenas temporária, e assim são suas lutas quando você se volta para Deus. Você pode esperar a vida eterna nele. Você pode esperar para andar nas ruas de ouro e ouvir o coro de anjos louvar a Deus. Você pode esperar por um novo terra onde a vida é como deveria ser e não há mais sofrimento. Meus amigos, examinem sua vida espiritual hoje e garantam que haja um lugar no céu para vocês. Se quiserem receber mais vídeos como esse, peço que curte, comenta, compartilha e não se esqueçam de se inscrever no canal. Um beijo grande de muita luz no seu coração.